Bom, primeiro eu sou João Ferreira de Souza, né? João Santarém, uma liderança tradicional. Desde 1986 estou no movimento, eu criei o movimento do Estado do Amazonas. E com relação à vida dos povos indígenas, realmente ele é muito antigo. Posso dizer assim que quando os povos já existiam no Brasil, e apareceu realmente os portugueses que invadiram o território brasileiro. Porém, de lá para cá nós temos sobrevivido há mais de 500 anos e de onde nós temos realmente uma grande riqueza dentro da reserva indígena e com isso nós realmente trabalhamos ou vivemos dentro do nosso quem que se chama paraíso. Nós nascemos no Rio Andirá, aldeia Ponta Alegre, município de Barreirinha. E a comunidade indígena, no geral, ou seja, a terra indígena demarcada dá 788.993 mil hectares. E temos hoje 63 aldeias, 9.800 e um pouco mais população indígenas. Abrange, por exemplo, o município de Barreirinha, mas no geral temos a terra indígena de Lamaral, que abrange Maués, abrange Parintins, Vaicurapá e Aveiros. Meu nome é Jafé Sateré, sou liderança do povo Sateré Maué e também sou jurista Sateré Maué, advogado. O povo Sateré Maué, ele tem uma legislação própria, são normas chamadas, né? Existe o ordenamento jurídico brasileiro e existe também o ordenamento jurídico Sateré Maué, né? Aquilo que a gente conhece como Puretim. O Puretim é de lá que a norma, a ordem, a força, todo o sistema político e social é que emana do Puretim. Então o que nós estamos fazendo agora, fazendo esse trabalho de circular nas instâncias, tanto internacional, brasileiro e aqui local, é justamente esse reconhecimento desse direito, né, que é o direito Sateré Maué. Quando se fala em direitos indígenas, está falando sobre um mosaico de direitos. Direito da mulher, do homem, do adolescente, do ancião, das crianças, dos animais e do meio ambiente. Então, esse protocolo que foi criado, né, dentro da terra indígena de Amaral, em Ponta Alegre, na aldeia, é para visibilizar ainda mais a luta dos povos indígenas como um todo, em específico o povo Sateré Maué. Então, nosso trabalho como jurista é mostrar que existe de fato uma norma, uma legislação nossa, que é a chamada norma costumeira, né? Que dá ênfase, por exemplo, aos costumes e às tradições, né, do povo Sateré Maué. Agora, essa legislação, ela tem um apoio, né, existe um aparato, ela está fundamentada nos tratados internacionais. Um dos tratados que se tem é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, 169 da OIT. E ali vai dizer sobre a autonomia e também a autodeterminação do povo Sateré Maué, bem como também a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, vinculado à ONU, né? E na Constituição Federal nós vamos ter o artigo 231, principalmente, e 232. E do ponto de vista Sateré Maué, a gente tem o nosso Puretim, que é o direito à justiça dentro da jurisdição Sateré Maué. Na conferência que participamos, realmente há muitas conferências que participamos, essa aqui é a última no momento de Parintins, foi tratar realmente a grande preocupação do problema do tempo que vivemos, né? Do problemas que está o Brasil, por exemplo, com a questão climática, que é muito mais complexo para os povos indígenas. Por exemplo, o mundo internacional ele se preocupa pelo fato de ter realmente já acabado essas matas. E com isso, por exemplo, nós estamos preocupados, porque a questão climática ela abrange realmente a respiração, o ar, o pulmão realmente do ser humano. O povo Sateré Maué, ele, né, é um povo milenar, é um povo que, né, assim como outros povos, infelizmente, né, do ponto de vista da extinção, né, esses outros povos foram extintos, mas o povo Sateré Maué, assim como os 304 povos que existem, né, não foram exterminados. Então, o povo Sateré Maué, ele detém um conhecimento milenar. Existem formas alternativas, né, sustentáveis, sociais, e todo um conhecimento que ainda não fora destruído. Agora, do ponto de vista internacional, nós participamos, né, de uma conferência internacional em Belém que versou sobre, né, antigamente era muito essa questão do aquecimento global, e hoje, né, se tem o aparato
das mudanças climáticas. E o principal viés dele, o instituto que eles estão criando agora, é o crédito de carbono, né? E assim, ó, existem algumas iniciativas internacionais e governamentais para fixar essa questão do crédito de carbono. No entanto, existem países, por exemplo, Finlândia, Alemanha, Estados Unidos, França e demais países que vão financiar, né, esse instituto, né, do crédito de carbono nas grandes florestas. E aí entra a incidência dos territórios indígenas, que são muito cobiçados, porque sabe-se, né, que, por exemplo, empresas transnacionais como Google, Microsoft, Toyota e outras, né, as grandes corporações, elas estão de olho, né, porque uma terra indígena, ou mesmo uma aldeia indígena, vale tanto quanto essas empresas transnacionais, essas grandes corporações. Claro, uma aldeia é diferente, por exemplo, de uma grande corporação no sentido estrutural dela, no sentido da tecnologia mais apurada, da indústria, mas vale tanto quanto ou até mais. Então, nesse sentido, é dizer o seguinte, que nós, povos indígenas, em específico o Sateré Maué, nós estamos atentos, né, a essa realidade do contexto internacional, do que está se criando, né? Por exemplo, não se sabe exatamente qual que é o valor do crédito de carbono, fica muito a cargo desses países que financiam, né? Mas a gente está atento, observando que nós, povos indígenas, nós temos, né, alternativas que possam combater, porque já combatem na verdade. Então, o que deve ser feito é o financiamento, o investimento nessas comunidades. E que, se existe esse financiamento, que ele deve chegar, né, nas organizações de base. A gente tem, por exemplo, o Conselho Geral da Tribo Sateré Maué. A gente tem outras organizações de base também. Por exemplo, a Associação Capi Liderança Tradicional Sateré Maué, que também são organizações nossas jurídicas, né, e agora com o apoio de um GT jurídico Sateré Maué nosso, né, composto por juristas indígenas e outros profissionais da área, que conseguem agora dirimir e tomar suas próprias decisões, né. O que nós não queremos, na verdade, é o que já vinha sendo acontecido, né, deixado de lado toda essa questão indígena, sendo muito usado, manipulado, porque quando a gente olha, por exemplo, para a antiga Roma, nós percebemos que eles instituíram um sistema feudal, que era o quê? Pagar um administrador por aquelas terras, mas a sua autonomia e a sua autodeterminação, infelizmente, era anulada. Mesma coisa nos Estados Unidos, né? Hoje os indígenas locais de lá, Lakota, os que sobreviveram ao grande mercantilismo, eles, né, são donos de cassinos, são super ricos, né, por assim dizer, mas não têm a sua autonomia nem a sua autodeterminação. Então, o que me parece é o seguinte, que existe um cumprimento de uma agenda do ponto de vista internacional em que eles só estão cumprindo tabela. Mas me parece, por exemplo, que os povos indígenas, né, ainda estão nessa caminhada da não consulta. O que a gente não quer, na verdade, é isso. Nós queremos, né, nós temos a nossa autonomia, nós temos a nossa autodeterminação, nós temos as normas consuetudinárias, normas costumeiras, que precisam ser cumpridas. Apenas isso. Então, o problema que afeta mais a aldeia realmente é a falta de investimento, por exemplo, para que sejam qualificados profissionais indígenas, principalmente na fiscalização das queimadas, né? Como realmente trabalhar a questão da estiagem. Por exemplo, nós temos vários problemas, tem a estiagem, temos a questão das drogas que está sendo invadida, dos alcoolismos, das prostituição, que são levados de fora para dentro. Por isso que nós trabalhamos realmente a questão do protocolo interno, ou seja, o protocolo autônomo da comunidade da aldeia Ponta Alegre do Rio Andirá, para que possamos ter a oportunidade de ser consultados na entrada de grandes empresas ou de organização não governamental ou governamental quando quer se fazer trabalho dentro da reserva. Dizer para a sociedade, né, aqui como um todo, no Amazonas, no Brasil, e também aqui no município de Parintins e demais, né, assim como a sociedade, é um chamado, né, para que você também pode fazer parte, né, dessa grande corrente que se tem, porque quando se fala em povos indígenas, não se fala apenas na cultura, na tradição daqueles povos, se fala também no reconhecimento do município próximo, né, do caboclo, dos quilombolas, das mulheres, dos homens, de toda a população. Quem ganha, na final, somos todos nós, porque quando se fala sobre povos da floresta, se fala também das mudanças climáticas que devem ser combatidas, e essas mudanças climáticas elas devem ser combatidas através da conscientização, né, das pessoas, das famílias, para que possamos viver em harmonia, né, com a população e com a natureza.